Bom dia! Sejam todas bem-vindas a mais um devocional Hora do Café e da Bíblia. Hum, hoje vamos falar de uma história linda de uma mulher extraordinária, uma mulher forte, corajosa, sábia. E essa mulher nada mais é que a rainha Esté. Eu não poderia deixar de falar da Esté, da rainha Esté. Eu amo essa história é fascinante. E eu tinha que compartilhar com vocês nessa semana, falando dessas mulheres, de algumas mulheres. São tantas mulheres, né? Na Bíblia, a Bíblia cita várias mulheres, mulheres que fizeram a diferença, mulheres que salvaram suas famílias, que salvaram uma nação inteira, né? Mulheres que tomaram decisões, que mudaram destinos. Então, assim, eu não poderia deixar de falar de Esté, porque Esté foi uma dessas mulheres. A Esté, ela mudou a história do seu povo, ela salvou o seu povo, ela teve coragem. E uma coisa que me chama muita atenção em Esté é a sua sabedoria. Ela foi uma mulher sábia, ela foi muito sábia. Ela não agiu por impulso, ela tomou a decisão na hora certa, ela foi buscar sabedoria aonde ela tinha que buscar, na fonte certa, né? Porque ela foi orar, ela foi jejuar, ela foi clamar ao Senhor e o Senhor a conduziu a fazer o que tinha que ser feito, porque Deus já tinha um plano na vida de Esté, Deus já tinha um plano para o seu povo, então estava tudo escrito e Esté só precisava ter fé, coragem, acreditar e seguir a voz de Deus, que foi o que ela fez, né? Então, que possamos tirar algumas lições dessa história tão linda e vamos aprender. Hoje vamos tirar algumas lições. E se você não conhece a história de Esté, ou se você leu assim, né, mas não se aprofundou, não estudou a história de Esté, eu vou te encorajar a ler o livro de Esté. É um livro curto, dá para você ler rapidinho e é uma história linda. Você não vai querer parar. Então, eu vou te encorajar essa semana a você tirar um tempinho para você estudar a história de Esté e entender todo o contexto. Eu vou resumir aqui porque não dá tempo, né? Mas é uma história muito linda que vale muito a pena você aprender e tomar alguns exemplos para a sua vida, tá? Para você realmente viver uma nova história. Para você que quer viver uma nova história esse ano, a história de Esté vai ser um exemplo para você seguir. Então, eu quero começar aqui já lendo um pedacinho do capítulo 2 de Esté, né? Eu não vou ler todos os capítulos aqui, mas alguns pontos aqui para a gente poder entender, para você poder entender, tá? Então, no capítulo 2, diz assim, ó. Eu vou ler aqui do versículo 5, tá? Nesse tempo, havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu. Em algumas versões está escrito Mordecai. Talvez a sua Bíblia esteja assim. Filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinha sido deportado de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Radassa. O nome de Esté era Radassa. Mardoqueu havia instruído Esté a não revelar a ninguém sua nacionalidade nem a origem de sua família. E todos os dias Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias de Esté e descobrir o que estava acontecendo. Bom, então só para entender aqui, Esté foi levada ao palácio, né, a mando do rei. Se você for ler no capítulo 1, você vai entender que o rei, ele tinha uma rainha e a rainha desobedeceu porque ele tinha feito uma festa, um banquete muito importante e ele pediu que chamasse a rainha Vasti, que era a sua esposa, para mostrar para as outras pessoas a sua beleza, né? Porque ela era uma mulher muito bonita e tal. Só que Vasti não foi, desobedeceu o rei, ou seja, envergonhou na frente de todos. E ele falou que ia arrumar outra pessoa para substituir. Teve que acontecer isso, né? Isso já fazia parte do plano de Deus, para que Esté fosse
a próxima rainha, se tornasse a próxima rainha. Depois que aconteceu esse ocorrido aqui, né, foi quando o rei decretou que algumas moças virgens ficassem ali no palácio, né, recebendo tratamento. Elas ficaram 12 meses recebendo tratamentos de beleza, porque o rei só iria receber as moças depois que tivesse passado por esse tratamento. Ou seja, um processo, né? 12 meses. Imagina a cabeça de Esther, né? Os medos que ela deve ter enfrentado, porque ela era uma menina jovem, humilde, judia, né? Seu povo era inimigo de toda aquela fortaleza, né? De Suzã. Então eu fico imaginando 12 meses, Esther imaginando o que iria acontecer, e se ela não fosse aprovada, e se eu não for aprovada, e se o rei não gostar de mim, e se descobrirem que eu sou judia, o que vai acontecer? Imagina a ansiedade, imagina todo o medo que ela sofreu. Mas ela ficou ali recebendo instruções do seu primo, né, que adotou como filha. Ela recebia os conselhos dele. Então, a importância também, eu vejo aqui, de nós sabermos ouvir conselhos sábios, conselhos de pessoas que realmente possa nos ajudar, nos direcionar, né? E não sair falando para qualquer pessoa e não ficar ouvindo o conselho de qualquer pessoa. Talvez você esteja aí numa situação tão difícil e você quer uma ajuda, você quer receber um conselho. E aí você conta a sua vida para qualquer pessoa, né? Para aquelas amigas do grupo que você acha que vai te ajudar e espalha ali no grupo, aí todo mundo sabe da tua história, e você fica recebendo conselho de um lado, conselhos do outro, e você vai dando ouvidos a esses conselhos, e muitas das vezes essas mulheres ou essas pessoas que te aconselham não têm autoridade nem para cuidar da própria vida, porque se você for olhar para a vida dela, é uma bagunça, e sabe, aí vai te aconselhar e você pega esse conselho para quê? Para tua vida piorar? Então, para que a gente receba conselho de alguém, vamos analisar como que aquela pessoa vive, como é a conduta daquela pessoa, como que é a família, a casa, como que ela trata o marido, como que é realmente a convivência dela ali com os filhos. Porque, né, falar, todo mundo fala, mas para você receber um conselho de alguém, você tem que conhecer essa pessoa. Você tem que ter intimidade com essa pessoa. Por isso que eu sempre falo, ouça primeiro Deus, vá primeiro a Deus. A sua primeira fonte tem que ser Deus. Então, antes de você pegar o telefone ou mandar áudio no WhatsApp para alguém, para alguma amiga, ajoelhe-se no seu quarto, tranca a tua porta, fala com Deus, porque Ele vai te direcionar, Ele vai fazer alguma coisa para te direcionar, vai usar alguém, vai falar através da Bíblia, vai usar um livro, vai usar um vídeo, mas Ele vai te dar a resposta. Porque Deus não deixa seus filhos sem respostas, não deixa. Eu falo que mesmo quando Deus está em silêncio, Ele já está respondendo. Talvez não é aquilo e ponto, e Deus não precisa responder. Então você já sabe que muitas das vezes o não de Deus é o silêncio dele. Então nós temos que ter essa sabedoria, né, de buscar primeiro a Ele e não ir espalhando a nossa vida, o que está acontecendo no casamento, para outras pessoas. E Esther ouviu o conselho do seu primo, né, do seu pai adotivo ali, que era autoridade sobre a vida dela, que sabia o que era melhor para ela. E ele falou, não fala nada, fica quieta, não diga de onde você é. Imagina o desespero dela, porque eu fico imaginando, ela tá num palácio com várias moças e ali surgem conversas. Então imagina, de onde você é? Você é tão bonita, você tem uns traços assim diferentes, né? De onde você é? E ela tem que ir ali, né, não poder falar, porque a sua vida corria risco, o seu povo estava correndo risco. Então ela, não, eu sou daqui mesmo, da Redondeza, sou daqui de Suzã, né? Com medo de falar quem realmente ela era. Mas ela sabia quem ela sabia que ela era diferente, né? Tanto que quando o rei chama, chega a vez dela para ir encontrar com o rei, porque cada dia, depois de ter se cumprido os dias, né, os meses de processo ali, de cuidados com a beleza, o rei começou a chamar todos os dias uma moça para passar o dia ali com o rei. Quer ver? Vamos ler aqui.
Esté foi levada ao rei Xerxes no palácio real do mês de dezembro, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esté que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto dela que pôs a coroa real sobre sua cabeça e a declarou rainha em lugar de Vasti. Para comemorar a ocasião, ofereceu a todos os seus nobres e oficiais um grande banquete em homenagem a Esté. Declarou aquele dia feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esté continuou a manter em segredo sua nacionalidade e a origem de sua família. Ainda seguia as instruções de Mardoqueu, como havia feito quando vivia sob seus cuidados. Então veja bem, olha que coisa linda. Isso aqui é uma lição. Muitas pessoas estão querendo mostrar, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Então assim, confia muito no que tem, no que é, no que aparenta, né? Esté não. Esté fez o que tinha que ser feito, seguiu os exemplos, seguiu os conselhos do seu primo e foi simples, foi humilde. Ela não quis impressionar por sua beleza, ela já era bonita. E ela recebeu um tratamento ali, ela ficou num processo ali de cuidados. Então, se ela já tinha uma beleza, a beleza dela só realçou, né? Mas o mais importante aqui é que depois que ela foi declarada rainha, ela continuou agindo da mesma maneira. Ela continuou sendo obediente ao seu primo, ela continuou sendo obediente a Deus, ela continuou guardando o segredo, privando o seu povo, não falando nada, porque ali ela já tinha o título de rainha, ela já era rainha. Ela poderia muito bem mudar, porque a gente vê muito, tem até um ditado, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, né? Não tem isso? Isso é muito real, gente. Às vezes as pessoas de uma forma, agem de uma maneira, depois que tem uma posição alta, depois que, né, tem muito dinheiro, muda a posição social, a pessoa se transforma. Mas ela sempre foi assim. Ela só não tinha poder, né? Então, quer conhecer uma pessoa, dê poder. E Esté não. Esté já tinha poder. Ela poderia desprezar o tio dela, o primo dela, a família dela ali, as pessoas, né? E viver ali no palácio e vida que segue. Não, ela foi temente. Uma coisa linda que eu vejo em Esté é o temor dela ao Senhor. Então, ela continuou sendo obediente, ela continuou sendo humilde e temendo ao Senhor. Então, ela guardou o segredo, ela continuou ouvindo as instruções do seu primo. E é por isso que ela fez o que fez e mudou a história daquele povo, né? E hoje ela é uma das mulheres mais importantes da Bíblia. Deus a honrou tanto, né, que colocou ela num nível altíssimo. E Deus usou Esté com o que ela tinha. Ela não era rainha quando Deus traçou um plano para Esté. Deus colocou Esté num processo. Deus já tinha um plano na vida de Esté. Então, se você está aí reclamando do que você não tem, do que você não é, porque você não pode, porque você não tem isso, você não tem aquilo, porque você é humilde, porque você é pobre, porque você não estudou, porque você não tem uma profissão, porque... Para de olhar para esses porquês ou pelo que você não tem e faça o melhor com o que você tem. Deus vai te usar com o que você tem agora. Então, se você tem um chamado de Deus, se você tem algo que deseja, que arde em teu coração para fazer para Deus, faça com o que você tem. Não espere acontecer alguma coisa. Não espere ter alguma coisa. Mas eu não sou bonita. Para com isso. Deus quer usar você da maneira que você é, da maneira que você fala, da maneira com que você tem, no lugar que você está. Deus quer usar você para fazer uma revolução, para salvar vidas, para salvar tua família, para mudar a história, para mudar a tua história. E com isso, engrandecer o nome dele, glorificar o nome dele. Porque tudo é para a glória dele, para que outras pessoas vejam o quão poderoso Deus é.
e o que Ele pode fazer, porque Ele é o Deus do impossível. Ele pega as pessoas improváveis e levanta para que outras pessoas vejam que não é o que tem, que não é o dinheiro, que não é beleza. É Deus. É Deus. Quando uma pessoa está alinhada com Deus, quando uma pessoa caminha com Ele, confia nele, ouve a sua voz, essa pessoa vai ser honrada, porque Deus honra os seus filhos, filhos obedientes, filhos tementes. Deus não vai permitir que você viva assim por muito tempo. Mas para isso você precisa dar um passo e Ele vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua história, mas seja obediente, seja humilde, ouça conselhos de pessoas que realmente querem o seu bem, de pessoas que realmente têm uma vida exemplar. Não dê ouvidos para qualquer besteira. E quando você chegar lá, onde Deus vai te colocar, lembre-se de quem você era, de como você vivia e das pessoas que te ajudaram a chegar ali. E abençoe essas vidas, continue honrando essas vidas, honre essas vidas. Não deixe para trás. Não queira viver só e ter novas amizades. Deus vai colocar novas pessoas na tua vida, mas nunca se esqueça daquelas que te ajudaram lá no comecinho. Então não duvide, porque Deus tem todo o poder e Ele pode transformar provações em bênçãos. Então, Esther precisou sim se tornar rainha, porque Deus tinha um plano para salvar o seu povo, né? E depois que ela se tornou rainha, foi quando ela teve essa missão de estar ali para falar com o rei, para impedir que o seu povo morresse. Aí no capítulo 4 nós vamos ver o desafio de Esther. A partir do versículo 13 diz assim: Mardoqueu enviou resposta a Esther: Não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou na posição de rainha? Olha isso. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: Vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Deus colocou Esther intencionalmente no caminho do rei, para que ela pudesse falar em nome da nação judaica. Deus quer que tenhamos fé nele e confiemos que mesmo quando não podemos vê-lo agindo em nosso favor, sabemos que ele está ativo. E vemos o exemplo em Esther, exemplo de fé, paciência e sabedoria. Esther não saiu correndo, desesperada quando ela soube, né, que o rei tinha dado um decreto, e um decreto do rei não tinha como voltar atrás. Não tinha como. E ela não ficou desesperada, ela não saiu correndo desesperada. Ela deve ter ficado sim, mas ela não agiu. Ela não saiu desesperada, correndo, implorando, porque por ela ser rainha, ela poderia se jogar aos pés dele, implorar por misericórdia. Não, ela foi orar, ela foi jejuar, ela foi buscar sabedoria, respostas de Deus. E é isso que você tem que fazer, independente da situação que você esteja vivendo. Vá orar, ore mais, jejum, tire um tempo para jejuar, para ter respostas de Deus, para Deus abrir a sua mente, para Deus te dar direcionamento, para resolver essa questão. Use as armas ao seu favor, as armas que Deus te deu. Jejum, oração, Bíblia. Vai orar, conversar com Deus. Deus vai te responder. Ela foi sábia. Ela foi uma mulher muito sábia. Então que possamos ter essa sabedoria e buscar essa sabedoria no Senhor. Talvez você esteja passando por um momento tão complicado que você acha que é tudo ou nada, sabe? Você precisa tomar uma decisão. Talvez essa situação que você esteja passando seja Deus permitindo, porque Ele quer te colocar numa posição mais alta, porque Ele vai te honrar. Ele quer te colocar num outro nível e você precisa passar por essa situação. Então não pense que é o acaso da vida.
Deus permite certas coisas sim, certas provações sim, porque Ele quer testar a sua fé, porque Ele quer te levar a níveis maiores, Ele quer te colocar numa posição maior, Ele quer que você ajude outras pessoas. Então, tenha sabedoria e seja paciente, como Esther foi. Ela preparou um banquete, ela esperou a ocasião perfeita para falar com o rei. Então ela fez aquele banquete e convidou o rei e convidou também o seu maior inimigo, o inimigo do seu povo, Amã. E no capítulo 5, no versículo 9, vai dizer: Amã saiu do banquete muito feliz e animado. Claro, ele, se achando tal, eu sou um homem muito importante. Fui jantar com o rei, com a rainha. Ninguém foi convidado, apenas eu. Mas quando ele sai ali do palácio, ele fica furioso porque ele vê Mardoqueu sentado à porta do palácio e não se levantou nem demonstrou nervosismo em sua presença. Olha que arrogante. Então, no capítulo 7, nós iremos ver o rei e Amã foram ao banquete da rainha Esther. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Esther: Diga-me, o que deseja, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. A rainha Esther respondeu: Se conto com o favor do rei e se lhe parece bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida de meu povo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu tinha permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Esther respondeu: Nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali implorando por sua vida a rainha Esther, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte. Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esther estava inclinada, e nesse exato momento o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: Ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio diante de meus próprios olhos? E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Arbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-las para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-no para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Então, que possamos ser como Esther, paciente, esperar, ouvir a voz de Deus, agir com sabedoria, esperar a ocasião certa, não sair falando para todo mundo, guardar segredo, que no momento certo Deus fará justiça. Precisamos buscar sabedoria para lidar com as situações que estamos enfrentando ou que vamos enfrentar. Só tendo sabedoria mesmo para agir de uma maneira dessa. Primeiramente, temer ao Senhor, e buscar a sabedoria, fazer as coisas com sabedoria. E nunca desprezar o que você tem. Creia, confia, espera e faça o que precisa ser feito durante o processo. Busque mais, ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, esteja mais conectada com Ele, que você viverá uma nova história, você obterá respostas, você terá vitória e você será honrada para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse devocional e que você coloque essas lições em prática. Clica no gostei, envia esse devocional para outras mulheres, para suas amigas. Traga sempre alguém, chama alguém, manda esse vídeo, encaminha, compartilha, tá bom? E se você chegou aqui agora, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. E se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, vai assistir os outros, tá?